dia, amores. Eu estou aqui nesse vídeo curtinho para falar com vocês sobre o início do período militar no Brasil. É sempre bom lembrar que todos esses comunicados que eu estou enviando para vocês, eles estão atrelados também na plataforma ao sistema de slides que eu já coloquei lá, tá? Nós temos slides sobre todos esses assuntos. Então o aluno verifica e estuda de maneira concomitante, tá? Para reforçar. O período militar começa formalmente em 1964. Você viu que Jango foi destituído ali a partir de uma ação que se tramou a partir de 31 de março. E o Brasil ficou nas mãos de quem? Provisoriamente, o Brasil fica nas mãos do presidente da Câmara, tá? De Mazinho. E aí o que se estabelece? É preciso que se decida o que vai ser o Brasil depois de João Goulart e quem de fato vai tomar as rédeas do país. Os militares se apresentam porque dizem que vão organizar a casa, mas que essa organização tem um caráter provisório. Então eles precisam afastar o fantasma comunista do Brasil, eles precisam dar uma satisfação para aqueles que apoiaram o golpe, principalmente, para os demais militares, para a igreja, para a classe média, para a grande burguesia do país, e é necessário restabelecer a ordem. Porque a palavra golpe não é usada em nenhum momento, ela não é uma atribuição linguística dos militares, é usada a palavra revolução. Então, o que se estabelece na concepção dos militares a partir de 31 de março de 1964? Um grande comando supremo revolucionário. Uma revolução, na concepção deles, extremamente necessária para o andamento do Brasil. Mas nós temos um problema, nós temos uma Constituição que foi criada para ser democrática em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ali depois do Estado Novo, no início da gestão de Eurico Gaspar Dutra. Então, como que você vai fazer autenticar um governo que de fato não está respaldado pela Constituição, que diz que o presidente tem prerrogativas, o vice tem prioridade, se você destituiu o presidente do Brasil em andamento do seu cargo? Então foi preciso fazer uma série de modificações legais para que esse governo chamado de Comando Supremo Revolucionário se estabelecesse no Brasil, mesmo vendendo a ideia de que de início ele seria provisório. Então você criou os atos institucionais. Francisco Campos, que era um conhecido jurista do Brasil, fez parte dessa montagem. O ato institucional nada mais é do que o poder que um presidente tem de pegar a Constituição do seu país, no caso a de 1946, a da República Populista ainda, e fazer notificações com sua caneta. O ato institucional é uma canetada dos presidentes do Brasil na Constituição de 1946, que só vai ser modificada em 67. Então, diga-se de passagem, é autenticado um poder quase que supremo dos presidentes do Brasil de poderem fazer alterações legais, não necessariamente acompanhadas pelo Congresso Nacional. Uma outra coisa é que quando o período militar começa, o que eles chamam de Supremo Comando Revolucionário, e que, por exemplo, eu chamo de golpe, quando esse governo começa, nós temos um Congresso em funcionamento. Isso se faz necessário para derrubar a ideia de que uma ditadura está necessariamente atrelada a um Congresso fechado. O Brasil ficou grande parte do seu processo de ditadura com o Congresso aberto. E por que isso se estabeleceu? Porque os presidentes tinham essa alavanca, esse poder, essa artimanha de fazer legislação mesmo com o Congresso funcionando, porque a lei de um presidente não estava intimamente ligada à vontade nem à votação do Congresso Nacional, mas à vontade e à determinação do líder do Executivo. Só que como é que nós vamos falar em o líder do Executivo se a Constituição diz que não pode ser assim? Então nós precisamos criar a artimanha do ato institucional e dar aí uma roupagem nova de muito poder para os presidentes que com uma caneta poderiam fazer uma modificação legal. E esse governo de Ranieri que se instaura, ele obviamente vai ser substituído, mas de início não é por um presidente militar. De início é por uma junta militar. É isso que acontece em 64. Eu tenho a formação de um grupo militar que vai tomar conhecimento do Brasil, que vai começar a colocar suas diretrizes legais e levar o Brasil para um caminho que eles chamam de andamento da revolução. Então, nessa junta ainda, nós temos o ato institucional que nós chamamos de AI-1, mas que à época não era conhecido como AI-1.
Por quê? Porque ato institucional número 1 dá a ideia de que esses militares vão permanecer no poder e vão fazer outros atos institucionais. E você precisa lembrar que o discurso dos militares é que o Comando Supremo Revolucionário foi instaurado provisoriamente, que eles não vão esquentar lugar na cadeira do poder. Então que esse é o ato institucional. Quando é que ele passa a ser visualizado como ato 1? Quando fica claro para a sociedade que a presença deles ali não é rápida e que eles vão perdurar no poder, porque eles vão fazer o ato 2, 3, 4, 5. Isso dá a ideia de prolongamento, que é um discurso que não combina com o que foi prometido no início. Isso é inclusive uma razão para eles perderem muitos e muitos adeptos do regime. Lembra da UDN, Partido Conservador de Direita? Lembra dos burgueses que apoiaram? Lembra de Lacerda que apoiou, que ajudou a destituir João Goulart? Qual era o sonho de Lacerda desde a época de Vargas? Era ser presidente do Brasil. Então ele acreditava que o golpe ia acontecer, mas que depois os militares devolveriam o poder para a sociedade civil e que os pleitos democráticos continuariam a acontecer e que ele inclusive poderia se candidatar e se tornar finalmente presidente do Brasil com o apoio dos militares, porque ele apoiou o golpe. E o que vai ser desenhado no Brasil? Que os militares não falaram a verdade, que eles chegaram não provisoriamente, mas que eles chegaram para ficar e que eles vão ficar no governo do Brasil durante 21 anos, de 1964 até 1985. E que, se necessário for, vão legalizar a figura deles ali com a própria caneta, com a criação dos atos institucionais, passando por cima da Constituição de 1946, gerada na República Populista, já na sua fase inicial. O que diz esse ato institucional? O presidente tem o direito de caçar qualquer cidadão e tirar dele seus direitos políticos por um decênio, cara, por 10 anos. Ele tem o direito de tornar você homem nulo na sua terra, Brasil, por 10 anos, sem direitos políticos por todo esse tempo. O presidente também tem o direito de caçar, de retirar qualquer mandato legislativo no Brasil, de qualquer esfera, de qualquer cargo. Mas se o cara foi eleito democraticamente, não importa. O presidente tem, a partir do ato institucional número 1, o direito de tirar do ombro de alguém que foi eleito democraticamente o cargo que ele conquistou. E não para por aí. O presidente tem também o direito de delimitar a saída de um homem do funcionalismo público, de exonerar ou então de aposentá-lo compulsoriamente. E ainda tem outra atribuição: eu posso caçar qualquer legislativo no Brasil, qualquer cargo. Eu posso tirar direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Eu posso exonerar, demitir funcionário público. E eu também estou determinando já no ato institucional número 1 que o próximo presidente do Brasil vai ser eleito por voto indireto. O Congresso está aberto, então quem vai votar para o próximo presidente do Brasil será o Congresso Nacional por votação indireta. Mas este presidente não vai ficar muito tempo. Lembra que o discurso é esse? Ele vai ser votado em 1964, mas sua figura na presidência do Brasil não vai passar de 1966. Porque depois, lembra do discurso? Esse poder vai ser devolvido para a sociedade civil. É nessa que Carlos Lacerda, udenista de direita conservador, ainda acredita que vai ter eleição na década de 60, que ele vai ser candidato e vai vencer, a UDN vai vencer com o apoio dos militares. Porque eles vão ficar até 66. Porque teve esse ato aí que não é primeiro não, gente, vai ser o único. Ele vai até eleger o presidente de maneira indireta, porque não tem o que fazer agora, porque o Brasil está em polvorosa. Mas esse presidente só vai perdurar no poder até 1966. É isso que se acreditava. E é por isso que logo depois desse ato institucional, você tem aí a oficialização de Humberto de Alencar Castelo Branco como primeiro presidente militar do Brasil. Foi eleito, foi, com que votação indireta, quem votou o Congresso? Isso é prova que o Congresso está o quê? Funcionando. Mas que a população não vai votar para esse presidente do Brasil. E você precisa gravar que com esse primeiro presidente, Humberto de Alencar Castelo Branco, nós vamos ter 4 atos institucionais.
Até a figura dele, 4 atos. Um não foi feito por ele, que é o AI-1 que foi feito pela junta. É a junta que dá dica que o próximo presidente vai ser eleito não pela população de uma maneira geral, mas pelo Congresso Nacional. E a partir desse ato 1, você abriu espaço para fazer eleição indireta para um presidente, e o eleito foi Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí os atos seguem com ele. Com ele AI-2, AI-3 e AI-4. Então o AI-1 foi coisa da junta e o AI-2, 3 e 4 esteve com Humberto de Alencar Castelo Branco. Só que você viu que o AI-1 dizia que o presidente seria eleito, mas que ele iria ficar ali até 1966. E eu já estou dizendo para você que Humberto de Alencar Castelo Branco vai mandar de 64 até 67. Então já prolonguei mais um pouquinho. E aí muitos daqueles que apoiaram o golpe começam falando, epa, era pouquinho tempo, depois chegou em 65, chegou em 66, chegou em 67, e nessa conversa você sabe que eles vão chegar até 85. E nessa conversa vão chegar até 65. Mas o que eu quero que você organize? A atribuição do AI-1. A atribuição do AI-1 é antes de Castelo, porque é a atribuição do AI-1 que diz que vem presidente por aí eleito de maneira indireta. Mas é a atribuição do AI-1 que diz que agora qualquer político pode ser caçado no Brasil. Ele pode ter seu mandato destruído. E qualquer cidadão pode se tornar nulo perdendo seus direitos políticos. E pode perder seu direito de cidadão por quanto tempo? Por 10 anos. Beijo, queridos. Espero ter ajudado.